Abramos nossas Bíblias, irmãos, um texto de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, nós iremos fazer uma exposição hoje do verso 12 até o verso de número 17. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Todos acharam? Amém? No Japão existe uma arte milenar chamada Kintsugi. O nome é esse mesmo, botei no Google várias vezes para ouvir. Kintsugi. Que significa literalmente emenda dourada. Talvez você já tenha visto alguns vasos com algumas rachaduras douradas. Claro, os vasos que a gente vê com rachaduras douradas são daquelas lojas de 25 ou de 20 reais. Não as de ouro, que é o caso aqui dessa arte milenar. A ideia então, e como é que esses vasos eles são formados? Quando uma cerâmica se quebra, o artesão ele não tenta esconder as rachaduras. Ele deixa as rachaduras expostas. Mas como é que ele cobre então as rachaduras? Ele recolhe cada fragmento e prepara uma mistura feita com resina e pó de ouro. Pó de ouro. E com muita paciência, quase sagrada, ele repõe aquela peça. Então o ouro nesse vaso, dentro dessa técnica, dessa arte milenar, todo o ouro que está ali, ele brilha nas fendas. E transforma então aos olhos daqueles que estão vendo algo que era um sinal de perda para um sinal de beleza. O vaso que anteriormente estava dado por perdido, por todas as suas rachaduras, depois de todo esse processo, todo mundo consegue enxergar ali um símbolo de beleza. No Kintsugi, nessa arte, a fragilidade se torna arte, a quebra se torna história e a restauração um testemunho daquilo que foi ferido e que pode renascer ainda mais precioso que antes. Nesse caso, o valor da peça não está em ter sido intacta, mas o valor da peça está em ter sido restaurada com glória. Assim também é com a Igreja de Cristo. O Senhor não a rejeita por causa das suas rachaduras. O Senhor não rejeita os membros da sua igreja, o membro do seu corpo, por causa das suas rachaduras. O que é que Ele faz? O que é que Cristo faz com aqueles que estão rachados? O que é que Cristo faz com aqueles vasos que nós conseguimos enxergar e dizemos, não tem mais jeito, está perdido? O que é que Cristo faz? Ele as preenche com a graça da sua palavra. A carta à igreja de Pérgamo nos mostra esse Cristo artesão. Um Cristo artesão na santidade, que purifica o que se contaminou e renova tudo aquilo que está ferido. Leiamos para começar o texto. Apocalipse 2, do 12 ao 17, diz assim o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto dentre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra, para pedir o Teu auxílio, pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão daquilo que nós iremos ouvir nessa noite. Pedimos que o nosso coração esteja sensível. Pedimos que aqueles que estão rachados sejam restaurados pelo fruto da graça. Que haja, Senhor, nessa noite restauração de vidas. Que haja nessa noite retorno no caminho do arrependimento. Que haja nessa noite avivamento. E que a Tua palavra fira o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. No último sermão, nós estudamos sobre a igreja de Esmirna. Uma comunidade que era pobre, que tinha perdido tudo por causa da perseguição aos crentes em Jesus Cristo. Mas o que é interessante naquilo que nós estudamos acerca da igreja de Esmirna é que, embora eles tivessem perdido tudo, estivessem sendo perseguidos, o Senhor diz que aqueles irmãos eram ricos. Ricos de quê? Ricos de fé, ricos do dom de Deus. A ideia era que visivelmente, embora eles não tivessem nada, espiritualmente eles possuíam tudo. Eles tinham Cristo Jesus ao lado. E Cristo Jesus prova naquela carta, aquela igreja, quem é Ele? Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que reviveu. E o que é que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer àquela igreja que sofre, que Ele é aquele que passou pelo sofrimento. Que Ele é aquele que estava na criação. E Ele é aquele que sabe o último dia de nossas vidas. E que Ele controla e rege todas as coisas. Em Esmirna, então, a luta era externa. Perseguição dos opositores, por não quererem se dobrar ao imperador em adoração. O sofrimento vinha de fora, pelas mãos daqueles que odiavam o nome de Jesus Cristo. Mas agora chegamos a Pérgamo, e a luta ela muda de rosto. A perseguição ela continua, mas o perigo mortal já não está mais lá fora. Não está de quem vem de fora. O perigo então aqui está nos que estão dentro. Se Esmirna sofreu por não negar a fé, Pérgamo começa a se perder por tolerar erros dentro da igreja. Então Cristo aqui ele se revela agora com outro título. Qual é o título que Cristo se revela aqui nesse texto? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esse Cristo ele não vem apenas para consolar, mas para corrigir. Não apenas para sustentar o ferido, mas para purificar o contaminado. Esmirna enfrentou a dor da oposição. Pérgamo, então, enfrenta a sedução das concessões. Então, à medida em que nós iremos avançar no texto, na sua exposição e na sua explicação, nós seremos lembrados de uma verdade inegociável. Cristo purifica a sua igreja pela sua palavra. Cristo purifica a sua igreja pela sua palavra. Como então Cristo usa a sua palavra para purificar a sua igreja? Veremos em primeiro lugar que a palavra de Cristo revela a verdade e governa a igreja. Veja comigo o que diz mais uma vez o verso de número 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. A carta à igreja de Pérgamo começa com uma imagem forte e desconcertante para aqueles que estão ouvindo. Se em Esmirna Cristo se apresenta como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que entende de perto a dor e o sofrimento, aqui Cristo está se apresentando como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E por que isso é interessante? No mundo romano, a espada era símbolo de autoridade, e uma autoridade suprema. Apenas o governador da província daquela época tinha o direito do que nós chamamos de o poder da espada, ou seja, o poder de julgar, o poder de executar. Quando Cristo então se apresenta a essa igreja, ele se apresenta como aquele que é único e que tem o poder de julgar aquela igreja.
de executar o seu julgamento contra aquela igreja. Pérgamo, segundo David Allen, era precisamente a cidade onde residia esse poder civil do império. E Jesus então se apresenta como verdadeiro soberano, superior ao governo de César. A ideia é que o mesmo que anda entre os candeeiros, o mesmo que anda no meio da igreja, agora se manifesta como o juiz, cujas palavras penetram e dividem, discernindo os corações. É assim que Cristo está se apresentando a essa igreja. Cristo está se apresentando a essa igreja como juiz, cujas palavras penetram e dividem. E qual o resultado disso? Façam que os corações tenham discernimento. Essa palavra também é reveladora, que é a palavra de Cristo. E assim como em outras duas cartas, ele confirma que conhece as obras dessa igreja. Veja comigo o que diz o verso de número 13, por favor. Ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus disse que a fonte do pecado aqui é o diabo. E a ideia do que ele quer dizer aqui é que a igreja de Pérgamo vivia e testemunhava numa cidade onde Satanás habitava e onde estava também o seu trono. Mas a ideia é que Satanás não habitou somente em Pérgamo. Ele também governou essa cidade. Satanás estava governando essa cidade, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Nesse caso, Cristo está dizendo que Satanás era a fonte dos pecados, os quais alguns membros da igreja tinham sucumbido. Seus numerosos templos, santuários e altares, seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas, dos balamitas, ostentavam testemunho em favor de todo domínio maligno. E é um ponto agora interessante para trazer John Stott para a nossa conversa. Ele disse que nós precisamos apagar da nossa mente a caricatura medieval de Satanás. A caricatura de um monstro com chifres, com cascos, com um rabo. Ele continua dizendo, a Bíblia diz que ele é um ser espiritual inteligente. Satanás é um ser espiritual inteligente, poderoso e inescrupuloso. Jesus o chamou de príncipe desse mundo. Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar. Então percebam, ele tem um trono e um reino sob o seu comando. E tem um exército sob o seu comando de espíritos malignos, que são identificados nas Escrituras como os dominadores deste mundo tenebroso. E forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o que Jesus está dizendo? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. E percebam, o trono de Satanás nesse sentido não era um edifício, como hoje sugere os defensores do movimento de batalha espiritual, mas no sistema da cidade. Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas ele também conhece as tentações que assedia a igreja. Ele conhece também o ambiente do qual essa igreja está vivendo. A ideia é que Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade totalmente não cristã, com valores totalmente mundanos, com heresias bombardeando-os a todo instante. Vocês estão no pico, vocês estão onde habita Satanás, em um lugar onde o maligno, junto com seus exércitos, está reinando, está imperando. E de alguma maneira vocês estão sendo influenciados pelo maligno, influenciados por Satanás. Satanás tem habitado também em vosso meio. É isso que o Senhor está dizendo que conhece acerca dessa igreja em primeiro lugar.
Então, qual o remédio para o pecado que habita no nosso meio? Qual o remédio? O Senhor se apresenta como aquele que tem a palavra na sua boca, que divide, que traz discernimento para o coração. Qual seria a palavra para uma igreja que está sendo tomada e dominada pelo maligno em seus pecados? Uma igreja que se curva diante da palavra de Cristo. Esse é o principal remédio. Quando uma igreja ela faz isso, essa igreja ela se liberta de todas as outras vozes que tentam dominá-la. Porque a autoridade de Cristo, nesse sentido, ela não é tirânica, ela é libertadora. Esse Cristo aqui, o Cristo da igreja, ele não governa com violência, mas com a verdade que cura. A sua espada ela corta para curar, ela fere para sarar, ela expõe o erro para restaurar. Então cada vez que a Escritura é aberta, Cristo fala, e quando Ele fala, todos os ídolos caem, e as trevas elas também recuam, e a igreja se lembra quem de fato é o seu verdadeiro rei. Não é Satanás, mas é o rei de todo o universo. E ele não fala como um conselheiro distante, mas como o Senhor que reina pela palavra. Essa espada de 2 gumes é a palavra viva, penetrante e verdadeira, que está escrita em Hebreus 4:12, que corta todas as aparências e revela quem nós somos. Isso nos lembra, irmãos, que Jesus ele conhece e governa. Ele governa todos os decretos humanos. Ele governa todas as coisas que acontecem. Mas quando a igreja se afasta da palavra, ela também se afasta do seu rei. Quando a igreja se afasta da voz de Deus, ela também se afasta do seu Senhor. Quando ela se submete ao seu rei, o rei do universo, ela passa a experimentar vida, ela passa a ter direção certa e ela passa a ter segurança no Senhor Jesus. Mas vejam, a espada de Cristo, ela também expõe. Ela corta a hipocrisia, ela corta o orgulho, ela corta a vaidade, ela corta também a preguiça espiritual. Isso traz para a gente um alerta. Quando o crente negligencia a palavra, ele começa a ser guiado por sentimentos e opiniões. E qual é o resultado disso? É confusão. Ele não sabe para onde ir, não sabe decisões que tomar, não sabe a que Deus adorar. O pecado que esse texto confronta a todos nós é a autonomia espiritual. E o que é isso? É o desejo de sermos senhores de nós mesmos. É o desejo de governarmos nossas próprias vidas. Acharmos que está tudo bem da forma que temos levado. Achar que está tudo bem a forma que temos conduzido, tudo que temos feito. Mas Cristo nos chama aqui à rendição. A obediência, porém, não vem do medo. A obediência vem da graça que é dada por Ele e derramada a todos nós. A mesma espada que revela a nossa impureza, a mesma espada que revela os nossos pecados é a que abre o caminho da cura. Jesus foi ferido pela espada do juízo em nosso lugar, para que hoje todos nós fôssemos cortados pela espada da graça. A sua morte e ressurreição garantem que cada vez que a palavra de Cristo Jesus nos fere, ela nos fere para nos curar e não para nos condenar. Ela nos fere para nos trazer para perto dele e não para nos afastar. Ela nos fere para que a gente possa sorrir em sua presença e não andar emborrecido. É por isso que ela nos fere. O Espírito Santo nos ajuda a entender essa verdade, iluminando as Escrituras e produzindo em nós um coração dócil à voz de nosso Rei. Eis uma convocação do texto a cada um de nós. Não sermos dominados pelo maligno que tenta habitar no meio da igreja, mas sermos dominados pelo Rei, pelo cabeça da igreja, Cristo Jesus. Nós estamos estudando que Cristo purifica a sua igreja pela sua palavra, e nós vimos em primeiro lugar que a palavra de Cristo revela a verdade e governa a igreja. E veremos agora em segundo lugar que a palavra de Cristo confronta o erro e chama ao arrependimento. Depois de Cristo afirmar que conhece a fidelidade da igreja, Cristo revela aquilo que ameaçava a sua pureza.
Veja comigo o que diz o verso número 14. Ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cidades diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Cristo está dizendo: tenho, porém, contra ti. E o que é que está em xeque, o que é que está em evidência aqui? Que eles tinham no meio deles, pessoas que estavam no meio da igreja, que estavam sustentando a doutrina de Balaão. Cristo está advertindo a essa igreja, a igreja de Pérgamo, dizendo que eles estão tolerando pessoas que estão dentro da igreja, estão abraçando ensinamentos errados. E a comparação é a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? Essa referência, ela resgata a história de Balaão, que não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. E o que é que ele faz? Ele usa então a sedução para fazer o povo de Israel pecar, misturando o povo com práticas idólatras e imorais para enfraquecer o povo de Deus. Da mesma forma, em vez da perseguição direta, o ataque de Satanás aqui dentro da igreja passou a ser a mistura daquilo que é sagrado, daquilo que é mundano, levando os membros da igreja a cederem às tentações, levando os membros da igreja a cederem ao engano religioso. Ele está dizendo: tenho, porém, contra vós que há entre vocês algumas pessoas que têm cedido às tentações do maligno, algumas pessoas que têm adotado a imoralidade sexual, algumas pessoas que estão comendo comida sacrificada aos ídolos. O problema central era que enquanto alguns ensinavam e seguiam esses desvios, como comer alimentos sacrificados a ídolos, a imoralidade sexual que enfraquecia a fé, muitos outros na congregação simplesmente olhavam para essas pessoas que estavam em pecado no meio da igreja e eles se calavam. Eles conseguiam enxergar o pecado estampado daqueles que estavam no meio da igreja, aqueles que estavam sendo conduzidos pelo maligno, e simplesmente calavam suas bocas, permitindo que a infidelidade, a falta de santidade se instalasse na igreja, fazendo com que a igreja perdesse seu poder e influência espiritual. Veja, Cristo no texto está condenando essa tolerância ao erro. Cristo está dizendo: eu condeno aqueles que veem os erros dentro da igreja e toleram, passam a mão, jogam a poeira para debaixo do tapete. Eu condeno. Mas Cristo também tinha outra coisa contra essa igreja. Veja o que diz o verso de número 15. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Se na carta a Éfeso, Cristo diz que tem, porém, a favor deles, que eles não estão fazendo e não adotam as práticas dos nicolaítas, nesse sentido, nessa igreja, tem. Então, tem pessoas que toleram o pecado e convivem com isso, mas também tem pessoas que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então Cristo também condena e reprova a igreja de Pérgamo por permitir a presença de pessoas que seguiam essa doutrina. Esse grupo que pregava uma ideia perigosa. E qual era a ideia? A de que a liberdade concedida por Cristo e a graça de Deus eram, na verdade, uma autorização para viverem pecando sem limites morais. Havia dentro da igreja de Pérgamo pessoas que pregavam isso e adotavam essa ideia. A liberdade de Cristo para a libertinagem imoral. Essa atitude de promover o pecado e de baixar o padrão moral era algo que o próprio Cristo odiava e que já havia combatido na igreja de Éfeso. E agora estava sendo perigosamente tolerado também no meio da igreja de Pérgamo. Então vejam, há um grupo que estavam aqui pegando as práticas de Balaão. Outro grupo também estavam adotando as práticas dos nicolaítas. Todos envolvendo práticas de imoralidade sexual, todos envolvendo prática de libertinagem contra o pecado, todos envolvendo essa prática de envolvimento com outros ídolos.
O que é que Cristo está condenando? Uma igreja que tolera pecado. Uma igreja que tolera pecado. Mas observem bem as estruturas da carta. A palavra de Cristo, ela confronta o erro porque Ele ama a sua igreja. O que Cristo está fazendo, apesar de ser uma palavra mais dura, é porque Ele ama essa igreja. A disciplina divina é a expressão da graça que não nos deixa permanecer nas nossas mentiras e nas nossas ilusões de pecado. O arrependimento do Apocalipse não é um castigo, mas é um chamado à vida. Por isso, graciosamente, Cristo chama a trilharem o caminho da restauração. Se olharmos para essa igreja, nós iremos ver um vaso totalmente rachado, perdido. Uma igreja que está totalmente dividida com pecados terríveis. Era como se chegássemos e disséssemos, é melhor fechar as portas dessa igreja. Porque ela não tem mais jeito. O que é que Cristo faz quando olha para esse vaso rachado? Para esse vaso que aparentemente não tem mais jeito. Cristo os chama a trilharem o caminho da restauração. Veja comigo o que diz o verso de número 16. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja, o mesmo Cristo que fala com ternura, Ele fala com poder e santidade. Ele não é um rei que compactua com o pecado. Ele é justamente o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. Ele está olhando para uma igreja que está no pecado, está trazendo esse alerta, arrependam-se. Porque a morte na cruz do Calvário foi para libertar vocês destes pecados. Não para que vocês permaneçam nestes pecados. Nesse caso, essa igreja precisava se arrepender da sua tolerância com o erro. Em primeiro lugar, essa igreja precisava se arrepender da sua tolerância com os erros uns dos outros, que estavam vendo e estavam fazendo vista grossa. Mas também essa igreja precisava se arrepender das práticas de todos esses pecados que Cristo está listando para todos eles. Embora apenas alguns membros da igreja tenham se desviados, os outros devem se arrepender também, porque todos foram tolerantes quanto aos pecados. A espada da sua boca é a arma que destrói seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus usará na sua segunda vinda. Com ela ele matará o anticristo, mas com ela ele também destruirá todos os rebeldes apóstatas. Todos aqueles que negaram a fé em Cristo Jesus serão destruídos pela espada do Senhor. Percebam, irmãos, se Cristo está trazendo esse alerta para a igreja, é porque o pecado instalado dentro da igreja, sem ser tratado e tolerado por aqueles que enxergam o pecado, enfraquece a igreja de Cristo Jesus. Pecado não tratado e pecado tolerado por aqueles que enxergam e não fazem nada, enfraquecem a igreja de Cristo Jesus. É uma igreja fraca espiritualmente. É uma igreja sem vigor, não é uma igreja vital. Vejam então como a mistura do mundanismo nos deixa longe de todos os ideais estabelecidos por Cristo à sua igreja. Ao ponto de, ao invés de ouvirmos da voz do Senhor, tenho, porém, a favor de vós, é muito mais óbvio, tenho, porém, contra vós. Tenho, porém, contra vós. Eu acredito que todas as vezes que nós ouvirmos essa expressão, temos porém, tenho porém contra ti, todos nós deveríamos ficar reverentes, atentos àquilo que o Senhor tinha contra aquela igreja. Porque eu acredito que de alguma maneira, Ele também tenha porém contra nós. Se não tudo aquilo que Ele está acusando dessas igrejas, em alguma coisa, isso se aplicará também às nossas vidas.
tenho ouvido a voz daquele que tem a espada na sua boca. Tenho, porém, contra ti. Deveria fazer com que tremêssemos a nossa base e parássemos para refletir acerca das nossas vidas. Mas outro fato importante, denunciado por Cristo, é sobre aqueles que toleram o pecado no nosso meio. E se nós toleramos o pecado em nosso meio, nós cooperamos para um corpo doente. Se nós toleramos o pecado em nosso meio, se nós passamos panos, se nós jogamos para debaixo do tapete, nós estamos cooperando para um corpo totalmente doente. E Cristo está condenando diretamente essa prática. Porque no final das contas a igreja só é forte quando é santa. E sempre que a igreja se mistura com o mundo, ela adota o seu estilo de vida. Ela perde o seu poder. Ela perde a sua influência que deveria ter na comunidade. Ela perde a influência que ela deveria ter na cidade. Nós não somos, irmãos, fiscalizadores das vidas uns dos outros. E nem estou pedindo para que isso aconteça. E não é isso que o texto está pedindo. O texto não está pedindo para que eu ande com a caderneta na minha mão, observando o que todos vocês postam nas redes sociais. O texto não está pedindo para que eu ande com a caderneta na minha mão e observe as palavras e as conversas que vocês têm nos grupos de WhatsApp. Não é sobre isso. O texto está me mostrando que, embora eu não seja fiscalizador da vida uns dos outros, o texto está mostrando que, como membros do corpo de Cristo, nós temos responsabilidades uns com os outros. A responsabilidade de edificar, a responsabilidade de acrescentar aquilo que nos falta à fé, a responsabilidade de entender o passo em que aquele irmão se encontra da fé e fazê-lo avançar mais uma milha, a responsabilidade de enxergar pecados não tratados e ajudá-lo na restauração dos seus pecados, a responsabilidade em perceber pessoas com a boca suja e que continuam com a sua boca suja e fazer com que essas pessoas tenham a sua boca santificada, para que as palavras da sua boca santifiquem. O texto nos chama a responsabilidade de sermos cooperadores uns com os outros no corpo de Cristo Jesus. Se somos membros uns dos outros, sofremos as dores uns dos outros. Estamos lado a lado uns dos outros. Cristo condena uma igreja que tolera o pecado. Mas há quem tolere seus próprios pecados, seus próprios erros por não querer se arrepender. E há quem tolere os pecados dos outros porque não querem se indispor em exortar, em tratar, em cuidar e acompanhar. Porque no final das contas, tratar pecado dos outros é cansativo. Procurar para tomar um café e exortar em amor, procurar para tomar café e discipular por meio da palavra de Deus é cansativo, toma tempo, toma espaço na nossa agenda e nós não queremos fazer isso. Por isso é muito mais fácil tolerar o pecado. É só uma coisinha, deixa, não faz mal não. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto sustentava a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam no silêncio estranho. Se calavam no silêncio estranho. E então, nesse sentido, toda a igreja se tornou infiel. Porque, mais uma vez, somos membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Mas se Cristo confronta essa igreja, e se Cristo nos confronta nessa noite, Ele o faz para restaurar. A sua palavra, ela não é um bisturi de morte, mas a sua palavra é um bisturi de cura para os nossos corações. Assim como um agricultor poda o ramo para que ele produza mais frutos, como nós temos em João capítulo 15, verso 2, Cristo corta aquilo que impede o florescimento e santidade da sua igreja. Esse é um chamado de Cristo a podarmos tudo aquilo que impede o crescimento de santidade da sua igreja, de maneira comunitária, de maneira coletiva. Como que nós podemos juntos provarmos e vivenciarmos um avivamento? Como? Quando toda a igreja se preocupa uns com os outros. Quando toda a igreja não tolera os pecados uns dos outros. Quando toda a igreja se preocupa em tratar uns aos outros, cuidar uns dos outros. É dessa maneira. A solução, irmãos, para todos nós é arrependimento sincero.
que começa com a confissão e se completa na mudança da mente e da conduta. E aqui o Evangelho de Cristo Jesus brilha para todos nós. Cristo, ele foi julgado em nosso lugar, suportando o golpe da espada que nós merecíamos. Ele enfrentou o juízo da palavra para que hoje todos nós pudéssemos ouvir uma voz de perdão. Se nós temos em nosso meio tolerado o pecado uns dos outros, e se nós temos em nosso meio tolerado os nossos próprios pecados, Cristo morreu na cruz do Calvário para nos restaurar e liberar para nós uma palavra de perdão. Perdão. Não estamos sob o jugo da condenação, mas sob o benefício do perdão e da graça de Deus. Vamos juntos dar as mãos e ser uma igreja santa. Vamos juntos dar as mãos e ser uma igreja influente nessa cidade. Vamos juntos dar as mãos e mostrar para o mundo a nossa luz. A nossa luz. Sejamos luz em meio às trevas do mundo. Nós estamos estudando que Cristo purifica a sua igreja pela sua palavra. E nós vimos em primeiro lugar que a palavra de Cristo revela a verdade e governa a igreja. Em segundo lugar, que a palavra de Cristo confronta o erro e chama ao arrependimento. E em terceiro e último lugar, que a palavra de Cristo renova e recompensa os que permanecem fiéis. Agora nós veremos aqui, irmãos, uma grande verdade consoladora. A verdade de que Cristo não somente corrige e exorta, mas esse Cristo também nos recompensa. Vejamos juntos o último verso, o verso de número 17. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Percebam, a fidelidade aqui é sempre seguida de comunhão. Sempre seguida de comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com o próprio Deus. A fidelidade, a perseverança constante. Aos que resistem à sedução e permanecem fiéis à palavra, Jesus promete 3 dádivas. Vocês viram no texto? Ele promete, em primeiro lugar, o maná escondido. Em segundo lugar, a pedra branca. E em terceiro lugar, um novo nome. Cada uma delas carrega um símbolo de renovação e intimidade. O maná escondido, vocês sabem o que é o maná. Ele remete à provisão divina no deserto. O alimento celestial de Deus ao seu povo, que sustentava Israel em meio à sua peregrinação. Mas agora, esse maná que Jesus está dizendo que vai dar àqueles que permanecerem fiéis, é figura da comunhão com Cristo. O verdadeiro pão do céu. Este é o maná, o verdadeiro pão do céu. A pedra branca que ele irá nos dar era usada em tribunais romanos. A pedra negra simbolizava a condenação naquela época. A pedra branca simbolizava a absolvição. Então Cristo com isso promete, portanto, perdão e aceitação diante do tribunal divino. Ele está dizendo que nos dará Jesus como o pão da vida, o maná, aquilo que é suficiente para nos saciar, mas ele também está dizendo que diante do tribunal divino nós não teremos pedras pretas, trazendo para nós condenação, nós teremos pedrinhas brancas, trazendo para nós o símbolo de absolvição. E o nome novo gravado nessas pedras representa para todos nós a identidade renovada dos que pertencem a Ele, uma nova criação, purificada agora e restaurada. Como diz um comentarista, o nome novo é um sinal de pertença pessoal e eterna ao Cristo glorificado. Esse nome novo é essa ideia de pertença pessoal. John Stott diz que o maná escondido é Cristo, o nome novo é Cristo. Ele diz: vamos nos deliciar com maná e compreender o novo nome que nós iremos receber. A nova identidade, a nova filiação de filhos.
desfrutando do próprio Cristo. Essas promessas, irmãos, elas não são apenas futuras, elas são sementes do presente. Todo aquele que vive da palavra já experimenta, ainda que em parte, o sustento do maná, a paz da absolvição e a alegria de uma nova identidade em Cristo Jesus. Por mais que Ele diga que vai nos dar tudo isso, aqueles que permanecerem fiéis, nós já temos no presente, podemos descansar e ter esperança em nossos corações de que nós já desfrutamos em parte de todas essas coisas. Nós já temos o sustento do maná, Cristo Jesus. Nós já temos a paz da absolvição e nós já temos a alegria de uma nova identidade. Vejam então a dádiva do Evangelho. A palavra que corrige é a mesma palavra que nos consola. O mesmo Cristo que fere com a espada é o que alimenta com pão. Ele não apenas purifica a sua igreja, ele prepara o banquete final, onde nada impuro entrará. E aqui nós temos o coração restaurador de Cristo. Ele não quer apenas uma igreja disciplinada, mas uma igreja alimentada e uma igreja cheia de esperança. O maná escondido nesse sentido simboliza para a gente comunhão íntima com Cristo Jesus, com o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E mesmo em meio à aridez espiritual do mundo, o crente fiel encontra no presente sustento no Senhor, absolvição, e por meio do novo nome nós sabemos que nós somos filhos, herdeiros, cidadãos dos céus. Mas esse texto também confronta, irmãos, o nosso desânimo espiritual. O cansaço que leva à acomodação. O cansaço que leva à acomodação. Nem sempre nós estamos lembrados de que nós já temos o maná. Pedimos o maná. Mas o maná aos nossos moldes. Nós pedimos o maná para nos alimentar. Mas daquilo que achamos que precisamos. Mas cá está algo que nós podemos colocar a nossa esperança. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essas pedrinhas escrito um novo nome. Isso, irmãos, traz consolo aos nossos corações, traz esperança aos nossos corações. E faz com que todos nós, de alguma maneira, olhemos para a cruz de Cristo Jesus, e olhemos para o futuro e descansemos nosso coração no que o Evangelho nos oferece. Porque Cristo não apenas ordena, Ele promete. A obediência aqui é alimentada pela certeza de que o Rei nos recompensará. E o Evangelho é a prova dessa esperança. O próprio Cristo venceu e hoje está à direita do Pai. Ele intercede por nós, fortalecendo-nos na caminhada. A sua vitória na cruz do Calvário também garante a nossa. O Espírito Santo derramado sobre a igreja é o penhor do maná futuro, o gosto antecipado da glória. Quando somos tentados a desistir, é aí que o Espírito Santo vem e nos lembra: vale a pena permanecer fiel, porque o Cordeiro reina e reservou para nós recompensas celestiais. Quando nós começamos essa mensagem, nós falamos sobre o kintsugi, uma técnica milenar para a arte. A arte japonesa de restaurar vasos quebrados com ouro. E agora nós olhamos para o final dessa carta e nós podemos entender que Cristo é o verdadeiro artesão kintsugi espiritual. Por quê? Ele recolhe os cacos de uma igreja rachada pelo pecado, pelo mundanismo e pela indiferença. E ele olha para essa igreja que tolera pecados dos outros, seus pecados, e ele não descarta essa igreja. Ele não desiste dessa igreja. Ele não abandona essa igreja. Ele não joga fora aquilo que se quebrou. Ele não trata como dispensável aquilo que se perdeu. Ele simplesmente restaura. E o ouro com que ele preenche as rachaduras não é pó precioso, mas é o próprio sangue derramado na cruz.
Cada ferida, cada falha, cada queda da sua igreja é coberta com a graça do Cordeiro. E o resultado é algo ainda mais belo, mais puro e mais santo do que antes. O que o Senhor está fazendo conosco, depois de nos exortar nessa noite, é preencher as rachaduras do nosso coração com a sua graça. Com a sua graça. Em Pérgamo, uma espada que sai da boca de Cristo não é a de um juiz impaciente, mas a do médico da alma. É a palavra viva que corta para curar, que fere o orgulho para sarar o coração, que arranca o erro para plantar a verdade. A mesma boca que proclama, tenho porém contra ti, é a mesma boca que prometeu a essa igreja um maná escondido. Pedrinhas com o nome novo. O mesmo Cristo que confronta é o Cristo que consola. O que disciplina é aquele que alimenta. O que corrige é aquele que nos coroa na linha de chegada. Nele, justiça e misericórdia se beijam, e a espada e o pão se unem. Naquele dia, Cristo Jesus mostrará à criação que valeu a pena o trabalho do artesão divino. Cada cicatriz purificada pela palavra será testemunho da fidelidade daquele que prometeu. Ele dirá, eis que faço novas todas as coisas. Até lá o chamado para todos nós é muito claro. Permaneçamos debaixo da palavra que purifica, confiando em Cristo que nos restaura. Porque só Ele, o Senhor da espada e do maná, tem poder para transformar as nossas rachaduras em beleza, a nossa fraqueza em santidade e o nosso pecado em glória. Que Deus os abençoe. Feche os olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor em resposta ao que acabamos de ouvir.